Professor, eu fiquei assim com uma leve dúvida na relação da tecnologia com a desordem, né? O senhor argumentou ontem que por conta da desordem a gente tem que desenvolver tecnologias para que a gente consiga viver melhor nesse mundo, nesse caos, né? Nessa tensão que a gente vive. Se não houvesse desordem, haveria tecnologia e como, de alguma forma, você quer uma pergunta um pouco difícil, né, de tentar refletir, mas como seria esse desenvolvimento da tecnologia num mundo sem desordem, num mundo de total ordem? Pronto. Por coincidência, nós vamos tratar disso amanhã. Por quê? Porque o homem, nós caminhamos para uma cidade celestial. Ou seja, vai haver tecnologia plena, na ordem plena. Agora nós não vamos ter mais essa tensão que nós carregamos hoje, porque nós vamos ser equilibrados. Nós vamos consciência purificada, o nosso ser interior vai estar completamente em ordem, né? E nós vamos ser subjugados, vamos dizer assim, pela graça plena de Deus. Então nós caminhamos para a cidade celestial. Então a imagem que nós temos, de uma cidade celestial, ela necessita de tecnologia para a cidade funcionar, né? Para gerir os povos, vamos dizer assim, a sociedade. O pastor vai fazer, né? Deixa eu fazer a minha e eu levo por cima lá, certo? Gostei da parte que o senhor falou sobre a ideia da neutralidade da tecnologia, né? De o quanto ela tem nos mudado com o acesso, né? Eu percebo que às vezes, e eu queria ouvir a sua opinião, me parece que às vezes alguns produtores de tecnologia, aqueles que produzem, a fazem pensando já em como essa tecnologia é como se fosse já premeditado. Eu quero fazer esse tipo de tecnologia para gerar esse tipo de transformação, né? Falo isso que, por exemplo, hoje a gente tem um fenômeno muito perigoso e tem chamado a nossa atenção, que é o uso do celular com crianças. O quanto isso tem mudado o comportamento da criança, o cognitivo, tantas coisas. E me parece que esse pessoal faz a tecnologia e não tem a intenção de dar um treinamento, de fazer essa conscientização, né? Simplesmente joga sabendo que o pessoal vai pegar como peixe, né? Vou jogar que aí o pessoal vai pegar como peixe e os resultados a gente vê depois, né? Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre... Se você observar, imagine um mundo sem internet. A gente acreditava no que o William Bonner dizia. O William Bonner dava boa noite, a gente dizia boa noite. E ali ele ia decifrar a realidade para nós. O Cid Moreira, no Fantástico. A geração mais antiga era influenciada. Eu, pelo menos, todo domingo assisti o Fantástico. Não é isso? Ali era meio que um resumo, uma revista eletrônica, só que pela televisão. A propaganda mais cara da televisão era no horário do Fantástico. Então, a tecnologia ela era usada já com essa finalidade para nós e para as crianças. Eu não sei se vocês lembram, mas no governo Dilma houve uma lei que proibia propagandas na televisão para crianças, por causa desse problema. É tanto que os programas infantis no Brasil se acabaram. Por quê? Porque os programas infantis eram patrocinados pelas marcas infantis que no entrecorte ali de um pulo da Xuxa, de uma dança da Angélica, né, do Bozo. Só estou falando aqui da minha época, pessoal. Hoje eu não sei mais o que está passando. Mas ali a criança ela já era submetida a isso. Agora o celular, ele faz parte do nosso corpo, né? E a criança hoje, se você soltar o celular com ela, ela vai ficar literalmente o dia todo exposta a todo tipo de conteúdo com esse aspecto, que é o conteúdo quê? E eu diria que é a maior parte dele. A maior parte dele. O senhor mesmo, se produzir um conteúdo para a internet, o senhor vai ter uma intenção. Não é isso? Olha, eu tenho uma intenção. Qual é a minha intenção? Vou dar um estudo de João, que eu quero que as pessoas aprendam sobre algum aspecto desse livro. Ou seja, eu tenho uma intenção. Então, quando o youtuber, quando o
o MrBeast ou qualquer outro aspecto dessa tecnologia nova, ela entra em ação, ela já entra com intenção. E nós temos que estar do lado de cá. É uma guerra cultural, vamos chamar assim, entre aspas, né? Nós cristãos temos que estar do lado de cá entendendo isso e lidando da melhor forma possível. "12 anos, 13 anos, sim. Eu acredito que as consequências vêm, mas eu não consigo ver como é que seria esse isolamento pleno. Eu acho que ele é praticamente impossível. Vou dar um exemplo. Tinha um missionário aqui no Ceará, americano. Ele tinha 10 filhos. Na casa dele não tinha televisão. Mas quando os filhos dele chegavam na casa dos outros, eles ficavam tudo assim, ó. E nem aqueles mosquitos de lâmpada. Tudo batendo na cabeça na televisão, não queria mais sair de jeito nenhum. Era o pastor Bruce. Eu era amigo de 2 filhos dele, que é mais ou menos da minha idade. Então, eu notava que esse extremo pode gerar um outro problema. Então, hoje eu tenho muitos amigos que são do lado de puxar muito pro lado de lá, e tem uns que também não ligam para nada. Eu tenho tentado, imperfeitamente, lógico, procurar do caminho do meio. Então, o que é que eu faço? Algumas horas por semana, não permito todo tipo de conteúdo, mas eu acho que faz parte da cultura do momento a inserção desses instrumentos tecnológicos. Essa é a minha percepção. Então, eu penso que o caminho do meio ele é o mais adequado, até para não gerar outras consequências, né? Como, por exemplo, o deslocamento total da criança da própria cultura. Se eu me sentar numa roda de pessoas da minha idade, eu vou ter que conversar com elas. Por quê? Porque eu fiz parte de uma cultura, eu consumi certos produtos, eu consumi certas imagens, eu consumi um conjunto simbólico da minha época que me dá identidade com o meu tempo. Então, nós temos que, vamos dizer, dominar esse conjunto simbólico para que a gente possa tratar ele como cristão da melhor maneira possível. Nós temos que não nos escravizar a esse conjunto simbólico. O que é esse conjunto simbólico? A linguagem, os símbolos, esses símbolos que os celulares usam, né? A propaganda, o conteúdo, a doutrina, tudo que está aí é um conjunto simbólico que faz parte da nossa cultura. E nós temos que aprender a dominá-lo. Não adianta fugir. Não tem como fugir, é impossível. Eu passei 2 anos sem televisão e sofria muito preconceito. Uma vez eu disse para uma professora minha que não tinha televisão, que ela mandou assistir alguma coisa. "Não, professora, eu estou sem televisão." Ela disse: "Quem é você para não ter televisão?" Desse jeito ela perguntou: "Quem é você para não ter televisão?" Não soube nem responder. Mas, ao mesmo tempo, eu compensava como? Assistindo no computador. Compensava assistindo no computador. Por quê? Porque eu faço parte de uma cultura. Na época era o Barack Obama, estava aquela confusão da política do Barack Obama com o Bush. Eu precisava entender aquilo ali, então eu ficava no computador. Entende? Então eu penso que o caminho do meio parece ser o caminho mais adequado para o cristão, porque nós precisamos aprender a dominar, a submeter a tecnologia ao nosso padrão. Esse é o adequado. Agora vai ser imperfeito, pastor. Sempre vai ser imperfeito, né? Opa. Professor, nós vimos que é impossível, né, coibir, combater, fazer com que esse fenômeno da expansão tecnológica não avance. É um fenômeno em avanço contínuo,
sem paradeiro, não é? Não tem paradeiro. Não retroage mais. Não retroage mais. E nós vimos, em princípio ficou uma certa tensão se ela é moralmente neutra ou não, mas acabamos entendendo que ela não é moralmente neutra, coisa nenhuma. Ela é no início moralmente neutra, mas depois ela pode descambar para... É a expansão que levou a isso. A minha pergunta é, já que foi tratado um pouco dessa questão moral, a minha pergunta é dentro dessa questão mais da ética, né? Ética e moral. Sim. Qual é a relação atualmente da tecnologia com a ética? Essa relação existe? Em que nível é essa relação da tecnologia com a ética, uma vez que todo mundo produz tecnologia, não é? Essa pergunta do pastor Adelmo é exatamente sobre ética. Ela é sobre ética. Ou seja, o cristão ele deveria ter uma ética mais adequada no uso das tecnologias. Então, por exemplo, vamos pegar essa tecnologia chamada YouTube, que é um stream de vídeo produzido autonomamente por qualquer pessoa. Literalmente, qualquer pessoa hoje tem uma televisão. Antigamente, para você ser dono de uma televisão, você precisaria ter uma concessão do governo, milhões de reais em antenas, etc. Hoje não. Com o celular, eu me torno o Silvio Santos. Com o celular, eu tenho possibilidade de ser o Silvio Santos. Então, nós temos que tomar decisões éticas e morais, para nos relacionarmos com isso. E eu acho que a igreja, às vezes, protela muito. Sabe por quê? Porque a igreja hoje vive um momento que é assim. Você não pode decidir coisas para não ser legalista. E você deixa a coisa que frouxa, vai caminhando. Por quê? Porque não pode ser legalista. Eu entendo que a igreja local, ela é o canto para você definir coisas para o bem da comunidade. Então a igreja pode parar e pensar o uso do celular para crianças e definir coisas para essa comunidade. A igreja pode parar e pensar o uso da tecnologia no culto. Então esse é um aspecto. Eu entendo que a igreja ela tem liberdade para doutrinar e para criar doutrinas de acordo com o contexto, com o tempo. Tecnologia, por exemplo. O uso de contraceptivos. E tem outros temas que envolvem a ética. Por exemplo, o uso de fetos abortados para desenvolver tecnologias. Vocês sabiam que os fetos abortados dos Estados Unidos são usados para a produção de vacina, produção de cosméticos, etc. Ou seja, a igreja precisa ter uma posição sobre isso. Lá eles discutem. Fertilização in vitro. Clonagem. É outro tema que envolve a ética. É ético clonar um ser humano? Para, por exemplo, olha, nós vamos reproduzir fielmente um ser humano para quê? Para tirar órgãos. É ético eu criar um ser humano para tirar seus órgãos para outros seres humanos? Ou seja, são questões éticas que a tecnologia hoje nos impõe. Né? Então, a igreja, ela necessariamente ela vai ter que doutrinar sobre esses assuntos, que a tecnologia está avançando e nós vamos precisar nos posicionar. Então, a tecnologia e a ética, a tecnologia e a moral estão intimamente relacionados. E a igreja não deve se abster. A igreja tem que participar, a igreja tem que falar. Porque senão o tolo, o descrente fala e a sociedade não sabe nem qual é a posição do crente. Não é isso? Professor, eu queria, na verdade, saber a opinião do senhor sobre... O senhor não acha que o homem tem usado como se ele estivesse avançando demais em busca dessa tecnologia? Qual a sua opinião sobre esse avanço, assim, no sentido de o homem querer descobrir muitas coisas que estão lá fora, assim, no sentido do cara querer ir lá em Marte, saber o que é que tem lá? Sim.
lá na Lua, o senhor não acha um exagero da parte do homem querer avançar tanto nesse ponto? Uhum. O que você pensa sobre isso? Rapaz, aí é o seguinte, A própria inteligência artificial, né? Tem, assim, não sei se é verdade, mas tem também questões de robôs, né? Que estão já sendo desenvolvidos e tal. Qual a sua opinião sobre isso? eu acho que isso aí não vai parar, porque é desde a antiguidade, é desde quando o homem é homem, o homem ele sempre estica a baladeira. E eu acho que tem a ver com essa imagem de Deus que é em nós. Então você vai ver, vocês já viram aquele pessoal que pula de paraquedas e usa aquelas asinhas de, meu nome não sei o que, wing? Não é? Pronto. Então o cara sobe numa montanha de 3.000 metros, de 4.000 metros e mergulha ladeira abaixo com aquele paraquedas e voa. Eu disse, meu Deus do céu, tem ser humano para tudo. Ou seja, aquele ser humano, ele tem dentro dele algo que está dentro da providência de Deus e ele se importa em desenvolver uma coisa que vai pôr a vida dele em risco. Não é isso? Para que ele tenha algum tipo de sensação, para que gere nele adrenalina, hormônios ali, e tem esse tipo de ser humano. O cara quer pular de cabeça para baixo, o cara quer pular dando cambalhota, né? Ele produz avião, ele produz uma moto de 300 km por hora. Para que um ser humano produz uma moto que anda a 300 km por hora? Para que um ser humano produz um carro para romper a barreira do som? Para que um ser humano produz um carro para romper a barreira do som? Como lá nos Estados Unidos eles produzem e fazem corrida no deserto. Ou seja, não tem uma explicação, vamos dizer assim, um significado existencial. Nós não precisaríamos disso. Nós não precisaríamos ir para Marte, nós não precisaríamos ter uma estação espacial, nós não precisaríamos ter uma moto de 300 km, um carro de 450 km. Então, não tem uma explicação existencial, mas isso é imparável no ser humano. Ele criou navios porque ele queria conhecer o que tinha do outro lado do mar. Não é isso? E ele aumentou os navios para ter mais condição de ir mais longe. E aí hoje nós estamos na corrida espacial. Isso não vai parar. Aí nós temos que, como igreja, aprender a lidar e a discernir o tempo, porque sempre foi assim, sempre vai ser até a volta do Senhor. Né? Aí, se tem estação espacial, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos levar a Bíblia, um violão, chegar lá em cima, louvor, pregação. É isso, né? Viagem missionária. Vocês vão primeiro. Eu deixo para ir depois. Hã? Então, eu acho que essa medida do exagero ou não, né? Por exemplo, nós temos o micro-ondas. É uma tecnologia espacial. Todos nós usamos. Nós temos os satélites, todos nós usamos. Então, ela não, às vezes não tem uma substância assim existencial, mas ela vai trazer benefícios, né, com o tempo. Por exemplo, o Elon Musk agora conseguiu que o foguete desse ré. Acho que vocês viram. O mesmo foguete consegue ir e voltar, que antes você perdia. Então, barateou demais o uso de foguetes. Nós já temos aí várias empresas nos Estados Unidos fazendo viagens espaciais curtas. Há pouco tempo, o dono da Amazon foi lá numa viagem na Blue alguma coisa, a empresa que faz viagens aeroespaciais. Então, eles começam a avançar, o ser humano vai avançando, e eu acredito que isso não vai parar. Realmente não vai parar. E nós tendemos ao exagero, por causa desse desequilíbrio. Então o cara vai beber, ele se vicia em beber e ele cai na rua. Olha como é desequilibrado, né? O cara se vicia em crack e ele vira uma pessoa, um sub-homem. Como é que pode isso? Então o ser humano ele tende ao desequilíbrio, mas Deus, na sua providência, está tratando, está usando.
fazer mais uma para encerrar. Como o senhor falou, o senhor mencionou a ideia de guerra cultural, né? Porque há um crescente e abundante disseminação de conteúdo nesse ramo tecnológico, né? A gente mencionou os streams, Netflix, Amazon e tudo mais, cada vez mais séries, mais filmes, e a grande maioria de tudo que surge é de característica secular, né? É mundano, com perspectivas imorais, com éticas, o pastor Alex lançou a ideia da ética, com conteúdo muitas vezes anticristão, que causa esse problema de nos levar para o lado errado, né? Como ela tem essa capacidade de trazer coisas boas, coisas más, a gente tem todo esse conteúdo que prejudica, que danifica essa consciência cristã que a gente quer formar. E, diante disso, surge uma tentativa dos cristãos de responderem a isso, né? De lançarem séries cristãs, filmes cristãos, aplicativos cristãos, de alguma forma tentar lidar com isso, de alguma forma tentar amenizar, bater de frente com isso. E algumas pessoas têm tomado como a sua missão de vida, como seu objetivo final, criar esses conteúdos, lançar esses aplicativos, esses streams, de uma perspectiva cristã, como se eles pudessem reagir a isso. E tem sido a missão de muitas pessoas. Até que ponto vale a pena a igreja fazer isso? Até que ponto vale a pena a igreja produzir algum tipo de conteúdo em resposta a essa avalanche de conteúdo não cristão? Até que ponto isso pode ser uma missão para nós, sendo que nós temos uma missão maior de levar o evangelho a todas as criaturas, que é aquilo que Deus quer que nós façamos acima de qualquer outra coisa? A igreja ela vai ter que ter dois movimentos. E nós temos falhado em um deles. Então nós temos a obrigação de pregar o evangelho. Esse é o centro, é o nosso negócio principal, vamos chamar assim. Esse é o centro da nossa missão. Pregar o evangelho. E nós devemos utilizar todas as ferramentas possíveis com esse propósito. Então nós temos que aparecer para a sociedade, como comunidade, como igreja, com essa finalidade, ou seja, as portas têm que estar abertas, o culto público tem que acontecer, nós temos que ministrar às nações a bênção de Deus, a verdade do evangelho, mas nós somos indivíduos também. Então, nós temos que aparecer com essas tecnologias, produzir aplicativos, canais no YouTube, com a finalidade de pregar o evangelho, de expor a Bíblia, que as pessoas compreendam aquilo que nós pensamos, para que a gente não vire ETs. Porque um dos aspectos do pós-cristianismo é as pessoas não saberem quem somos nós, e nós viramos caricaturas. Observem as novelas. O cristão aparece sempre como se fosse um lunático. Não é isso? Ou seja, porque um dos motivos é esse, a gente não se expõe. A gente fica fechado dentro das paredes da igreja. Então nós temos que ter esse movimento coletivo, comunitário. Agora nós temos que ter um outro movimento que a gente falha bastante, que é a ocupação dos espaços. Nós estamos falando de produção de tecnologia. Nós devemos produzir as tecnologias. Nós temos que ser os matemáticos, os físicos, os produtores de sistemas de operação, né? Os produtores de tecnologia na medicina, do petróleo, em todas as áreas. Nós temos que estar aptos a sair da igreja e vivenciar um dos centros da nossa espiritualidade, que é o trabalho. Um dos centros da espiritualidade do homem chama-se trabalho. Quando eu descobri isso mudou a minha vida. Por quê? Porque há uma falsa dicotomia entre o serviço do homem na igreja e no seu trabalho. Uma vez eu tive uma discussão pesada com um missionário, amigo meu, não vou dizer quem é, porque vocês conhecem. E ele me chamou e disse: Bruno, tu precisa dedicar mais tempo para Deus. Eu olhei para ele e disse: não, mas todo o meu tempo já é dedicado para Deus. Não, mas eu estou falando de servir. Isso é de servir mesmo. Ou seja, ele tinha na mente dele uma falsa dicotomia, ou seja, o meu trabalho não é o meu tempo para Deus.
Quando eu estou na minha casa com a minha família, eu não também, ou seja, é só quando eu estou na igreja. Isso dificulta eu produzir um matemático, eu produzir um professor de direito na universidade, eu produzir um filósofo, eu produzir um literato que vai escrever livros. Olha como nós estamos pobres nisso. Então, vale a pena a igreja se envolver nisso. Não só vale, como é uma das funções da igreja. Ontem eu falei que as sociedades mais desenvolvidas são aquelas com a religião mais ordenada. Então você pega nos Estados Unidos, o que é que tornou os Estados Unidos uma potência cristã, a maior nação missionária de todos os tempos, a nação mais caridosa, disparada. O que é que tornou eles isso? Os homens da igreja estavam no mundo, já entre aspas, agindo nas suas empresas, com as suas funções, nas suas operações. E aquilo ali abençoou a nação, como antes abençoou a Inglaterra, como antes abençoou a Holanda, como antes abençoou a Suíça, etc. Então, nós temos que estar aptos a ocupar espaços. Se você tem um trabalho, eu, por exemplo, eu tenho um hábito que vem da minha família de murmurar por causa do trabalho, reclamando, sofrimento, eu tenho controlado isso, porque o cristão ele não deve murmurar pelo seu trabalho. Se você tem um trabalho, foi Deus que lhe colocou lá. Você tem que reagir, seja qual for. É como eu estou dizendo, nós devemos produzir do pintor ao cientista espacial, passando por tudo. Por que nós não produzimos? Essa é a pergunta. Por que nós não estamos produzindo? Ou seja, demonstra uma fraqueza em nós. É uma dificuldade, eu diria que é uma dificuldade da nossa personalidade cristã em enfrentar a realidade que Deus tem para você. Enfrentar a realidade que Deus tem para você. Não, mas eu sou agricultor. Esses dias eu fui conhecer um rapaz aqui do Ceará, lá da Serra Grande. Ele plantava alface para mandar para Fortaleza. Hoje ele é dono simplesmente da maior operação de hortifruti do Norte-Nordeste. Ou seja, ele enfrentou a realidade dele. Não, mas eu crio carneiro. Então crie para a glória de Deus. Não é isso que a Bíblia manda? Não, mas eu sou só dona de casa. Só dona de casa? Meu Deus do céu. Dona de casa é muita coisa. Seja para a glória de Deus, etc. Eu estou fazendo biologia. É uma das áreas mais importantes hoje. Vá ser cientista, meu irmão. Vá transformar um peixinho desse tamanho num peixe desse tamanho para matar a fome das pessoas. E por aí vai. Então, eu acho que vale a pena, agora não com o sentido de querer salvar o mundo. O mundo é o mundo. Nós temos que agir no mundo para abençoar o mundo e ele vai caminhando a largos passos para o fim. Prega o evangelho, testemunha o evangelho, glorifica a Deus naquilo que Deus tem proposto para você. Acredito que é por aí.